chato do feminino, não tem a velocidade do masculino. Mas peraí, a gente foi criada para respirar o esporte desde quando a gente dá os primeiros passos? Não. Fomos incentivadas, temos uma competição de base, a gente tem categoria de base suficiente no Brasil. O menino já nasce... Não, isso é sério. Eu sei de menino com 11 anos que tem contrato com o Nike, que tem contrato... Neymar, né? Neymar teve já com 11 anos, E isso, assim, existe uma visão para esse cenário. A mulher tem que virar jogadora de futebol assim. Com 16 anos. E super performando, né? Correndo pra caramba, não sei o quê. Todo mundo tem que ser Marta para ser bom e para convencer o torcedor de que deve assistir o futebol feminino. O que eu acho? Eu acho que a gente está num processo. E esse processo... Pensando de forma muito clara e conhecendo mesmo de início, Ferroviária investiu em 2001, foi o primeiro time a assinar a carteira. 2001? 2001, foi um pioneiro nisso. Então, quando ele assina a carteira, ele pega uma menina que joga muito, que na verdade teria que ir para o exterior para poder fazer carreira, ganhar dinheiro, estudar e ter estrutura. E performar, né, no esporte. Porque aqui no Brasil não ia conseguir. Eu posso ficar aqui porque eu tenho carteira assinada, eu tenho condição. Então, ela vai querer ir para o time. Claro. Então, já pega boas jogadoras. Tem estrutura, vai formando da base, sabe onde achar. E o que a gente tem que pensar, principalmente, é o seguinte. A base está se formando. Então, agora nós temos Fluminense, que está indo muito bem nisso, outros times, o Corinthians, que conseguiu contratar as melhores... Mas se fizer essa base, com o tempo vão surgir as jogadoras que iniciaram, que têm uma formação diferenciada tecnicamente. Senão você só depende do dom, aquela pessoa que nasceu com o dom. Isso. Não, você pode formar jogadoras e fazer uma seleção. E o mais interessante é, por exemplo, a gente pega uma Federação Paulista de Futebol Feminino. Eles têm hoje uma categoria do futebol feminino, que outras federações ainda não têm. E o que isso possibilita? Que o futebol feminino não cometa os mesmos erros do futebol masculino. O que é cometer os mesmos erros do futebol masculino? Hoje, quando você pega um jogador que não tem identidade nenhuma com o clube, você o critica e fala assim, tá jogando pelo dinheiro, não sabe nada da camisa, não tá nem aí, o clube te formou, você não tem amor por esse clube. O que a gente consegue identificar nessa fala, Felipe? Que não teve uma base da história do clube, o que significa aquela camisa, o conhecimento, quem são os antigos jogadores. Os ídolos, né? Quem já passou, quem foi ídolo. O que você pode ser naquele clube. Claro. Então, assim, hoje você pega o futebol feminino e aí você só sabe que a menina conhece a Marta. Você mostrando para ela que existe há muito tempo já uma luta, um posicionamento, você vai criar jogadoras mais sábias, que vão saber falar, que vão saber se posicionar, que vão ligar, sim, para o que estão fazendo, não só pelo lado financeiro. É claro que pesa, mas tem um significado nisso tudo. Acho que o que você quer dizer é que, assim, uma coisa é ela apenas jogar bola, né? Jogar bola é uma coisa, chutar a bola. Às vezes ela ama aquilo, mas ela precisa entender o que é o futebol, a luta do futebol feminino. Por o que luta, né? E não só isso, mas assim, aquela história do jogador que despontou, ganhou muito dinheiro, comprou um carro legal, casou, teve filhos, foi pro exterior. Esse contexto que acontece muito, e assim, super válido, é a história do cara. Ele faz o que ele quiser com a história dele. Sim, sempre legal lembrar isso. Ele faz o que ele quiser. Justo. Mas existe um contexto em que, por exemplo, tem clubes hoje que preparam os meninos para falar inglês, para poder ter uma base de estudo muito legal, para saber investir o seu dinheiro, para saber ter uma conduta legal de vida também, porque o sucesso, quando ele vem, ele assusta. Então, tudo esse contexto que criticamos tanto da relação jogador, mídia, sucesso, dinheiro, dá para fazer diferente hoje com o futebol feminino, com instrução. Então, se a gente tem uma base com qualidade técnica, instrução e também visão, planejamento, um dia a gente vai poder falar assim, aquela menina, e é o meu sonho, tá? Eu quero muito que a gente chegue nesse dia. Aquela menina ali, desde os 11 anos, joga, que é igual aquele menino ali também de Santos. Perfeito. Que aí a gente vai ter a comparar. matéria no Globo Esporte ou no SBT com ela pequenininha ali, né? Aí anos depois ela ganha a Copa do Mundo e você olha aqui a matéria. Eu vou te dar um exemplo muito forte nisso pra mim. Eu quero muito, é um sonho pessoal,
me concretizar como narradora. É um objetivo que eu tenho. Eu já narrei 2 jogos. Também nessa de oportunidades. Fernanda, você teria coragem? E, assim, eu quero. Tivemos pouco tempo para treinar. Não me sinto satisfeita ainda. A gente tem algumas narradoras. Eu acho que falta um estilo feminino que está sendo criado. Boa. Porque nós temos a inspiração muito masculina Boa. ainda. Então, quando a gente fala, por exemplo, né? Tocou, pegou pela direita, uma coisa... Não, a gente tem uma voz bonita. A gente consegue se posicionar. Tem razão. Né? Então, isso está acontecendo. Né? Mas eu também não posso me cobrar que isso aconteça de um dia para a noite. Primeiro, porque eu estava fazendo a carreira também de reportagem, buscando o meu caminho. E segundo, Felipe, porque eu vi o Galvão e eu não pensava que eu poderia um dia ser um Galvão. Aquilo não estava ao meu alcance. Do mesmo jeito que eu não era possibilitada de jogar o futsal que eu queria jogar. Então, hoje, as meninas... Eu acho lindo uma menina pequena ver uma referência de narradora que temos e pensa em narrar. Você entende a diferença de olhar o caminho? Totalmente. É muito diferente. Agora você, né, a mulher consegue se identificar realmente com alguém. Porque quando você vê o Galvão, você já tem essa diferença de sexo que já quase... vai ela fazer já quase... a voz assim do Galvão, né? Vai impostar. Ele não é feito pra uma... Quase não é feito pra uma mulher olhar aquilo e falar, uau, que caminho... E é um perfil masculino super legal. Totalmente. Ele usou a voz que ele tem, masculina, a personalidade que ele tem, que é um paizão, que abraça, que acolhe, enfim. Agora a gente precisa muito de uma mulher que vai assim. pegar no colo. Total. E está acontecendo. A gente vai chegar no momento. Mas enquanto não chega, também não vamos comparar. Mas você isso é verdade. Isso é bem verdade. Sim, por favor. Oi, sexta! Sextou. Saúde. Léo, pega uma pra mim lá na geladeira, por favor.